Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline, produtos de sistema para limpeza limitada, que fornece alguns produtos para higienização aí na Doce Paladar, em Anápolis, Goiás. Nesse treinamento de higienização e segurança, vou falar sobre classes de produtos químicos perigosos, vamos falar sobre higienização, que abrange os procedimentos de limpeza e de desinfecção. Vou falar também sobre ferramentas de segurança e os EPIs necessários para os procedimentos de limpeza e desinfecção. Começamos com as classes de produtos químicos perigosos. Os produtos químicos, eles se dividem em corrosivos ácidos e corrosivos alcalinos ou cáusticos, se referindo aqui à soda cáustica. Nós temos a classe de explosivos, onde nós temos a pólvora, a dinamite, etc. Nós temos a classe dos gases, que aqui são os gases, pode ser o gás de cozinha, pode ser substâncias químicas em forma de gás. Os inflamáveis, aqui nós temos a querosene, gasolina, álcool. Os oxidantes, que se caracterizam por fornecerem oxigênio. Os radioativos são os produtos usados em energia nuclear ou em equipamentos de raio-x também. Substâncias químicas perigosas diversas e os tóxicos ou venenos, aqui entre os raticidas, inseticidas e os agrotóxicos. Estão assinalados em amarelo as substâncias químicas perigosas mais utilizadas na fabricação de produtos de limpeza. São os corrosivos ácidos, os corrosivos alcalinos ou cáusticos, os inflamáveis, os oxidantes e substâncias perigosas diversas. Os produtos corrosivos, eles são identificados em rótulos com esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada pelo produto e uma mão sendo machucada ou queimada por esse produto. Os produtos corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, utilizamos EPIs adequados e, principalmente, devemos usá-los corretamente, exatamente como é a indicação de uso. Não adianta nós usarmos um EPI de maneira errada, pois assim não vai estar nos protegendo, ok? Nós temos os corrosivos ácidos, ou as substâncias corrosivas ácidas, mais utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são o ácido muriático, ou o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, o ácido sulfúrico, que é o ácido da bateria de carro, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. A DET fornece para Doce Paladar o DET 880, à base de ácido clorídrico. Ele é um detergente desinfestante ácido com espuma, usado na limpeza abrilhantador de superfície de inox e alumínio, como formas e panelas de alumínio, e na remoção de manchas devido a incrustações calcárias nas superfícies metálicas. É utilizado com auxílio de lava-jato, gerador de espuma, ou manualmente com auxílio de buchas ou esponjas. As substâncias alcalinas corrosivas mais utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são a soda cáustica, a potassa cáustica, o hipoclorito de sódio, o carbonato de sódio e o metacilicato de sódio. A DET fornece para Doce Paladar o DET DLA 7011CE, onde C identifica que ele é um produto clorado e E identifica que ele é um produto com espuma. É um detergente alcalino clorado, com cerca de 9% em soda cáustica e 3% de cloro. A título de informação, a água sanitária comercial ela tem em torno de 2% de cloro. O DET DLA 7011CE tem 3% de cloro, isto é, tem 50% mais cloro ativo do que a água sanitária comercial. Ele é um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos em frigoríficos e laticínios também. É indicado para limpeza externa de instalações e equipamentos com sujeiras orgânicas como óleos e gorduras de origem animal ou vegetal em alta concentração. É utilizado com geradores de espuma. Fornecemos também para Doce Paladar o Maxi Grill, é um detergente alcalino desencrustante com cerca de 10% em soda cáustica. É um espuma detergente alcalino com espuma para remoção de gorduras carbonizadas. É indicado para limpeza de coifas, chapas e fornos. Aplicar o produto diluído com borrifador
aguardar alguns minutos e realizar a esfrega com fibras de limpeza, buchas ou escovas. Temos também a classe dos produtos inflamáveis, que são identificados com essa chama ao meio do losango. Produtos inflamáveis, nós temos que manter longe de fontes de calor e de faísca e evitar o contato com outras classes de produtos, principalmente os produtos oxidantes, que, como comentei, eles liberam oxigênio. Principais substâncias que usamos na fabricação de produtos de limpeza são os álcools e os solventes. Oxidantes. Produtos oxidantes são identificados com essa letra O de oxigênio e com a chama. Isto é, eles podem produzir incêndio. Nos treinamentos de combate a incêndio, aprendemos que são necessários 3 elementos para se ocasionar, para se gerar um incêndio. Nós precisamos do combustível, nós precisamos de oxigênio, que está no ar, e nós precisamos de uma fonte de calor ou de uma faísca. Se nós colocarmos produtos oxidantes junto com produtos inflamáveis, ou misturarmos, dos 3 elementos de um incêndio, já temos 2, faltando apenas uma faísca ou uma fonte de calor. Então, eles têm que se manter, eles não podem ser misturados e, principalmente, eles não podem ser armazenados juntos, ou um em cima do outro, ou próximo. Que nem eu falei, dos 3 elementos de um incêndio, já temos 2. Se eles estiverem próximos ou juntos, ou uma bombona em cima da outra, a iminência de incêndio é grande, faltando só uma faísca ou uma fonte de calor. Ok? Nós temos que ter o cuidado, pois pode incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, solventes e óleo. Nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis. Principais substâncias oxidantes que temos na fabricação de produtos de limpeza são os peróxidos, os perboratos e o ácido peracético. Nós temos também outra classe de produtos que são as substâncias perigosas diversas. Aqui, perigosas referindo-se ao meio ambiente, à natureza. Nós temos que evitar vazamentos e derramamentos, evitar que atinjam rios e córregos. As principais substâncias são os tensoativos, os antiespumantes, os corantes e os bactericidas. Nós temos também a classe dos produtos irritantes, que não são perigosos, não são corrosivos, não são oxidantes, mas eles podem se tornar irritantes no uso. Eles são identificados com o ponto de exclamação ao centro. Os produtos saneantes não corrosivos, eles podem ser considerados irritantes para a pele, ou para os olhos ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que queremos dizer aqui é que produtos considerados não perigosos, como detergente neutro comercial, esse de supermercado, ele é totalmente neutro, ele não agride a pele, mas se usado durante muito tempo, sem estar usando luvas, por exemplo, ele vai retirar ou vai remover a oleosidade natural da pele, essa pele vai se tornar quebradiça, ressecada, e no outro dia a pessoa pode estar com a mão toda irritada e não conseguir trabalhar direito. Então, mesmo que o produto seja considerado não perigoso, um detergente neutro, o uso da EPI é sempre importante, pois depende sempre da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. Nós fornecemos nessa classe de produto para doce paladar o DET DLL 1104, um detergente neutro de limpeza de uso geral. É um detergente para limpeza de louças, utensílios e equipamentos de produção. É utilizado manualmente com auxílio de buchas, esponjas e fibras de limpeza. Aqui nós temos uma tabela de incompatibilidades químicas, isto é, classes de produtos que não podem ser misturados e, preferencialmente, que no almoxarifado sejam armazenadas separadamente. São os ácidos e os alcalinos, a reação é violenta, podendo até ser explosiva. Oxidantes e inflamáveis, como eu falei, eles podem gerar incêndio, faltando só uma faísca ou uma fonte de calor. Temos também os oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo até ser explosiva. Os clorados e os produtos amoniacais, eles geram cloraminas, e as cloraminas são tóxicas às vias respiratórias, e também não podemos misturar os clorados com produtos ácidos, pois a liberação de cloro
é rápida, violenta, e o cloro também é uma substância nociva às vias respiratórias. Começamos a falar sobre higienização. Aqui eu coloquei a água para lembrar que sem água não existe processo de higienização. E essa água, ela tem que ser de muito boa qualidade para os procedimentos terem eficiência. A água não pode ser contaminada, ela não pode ser turva, ela não pode estar com cheiros estranhos, ela não pode estar com depósito, enfim, ela tem que ser uma água de boa qualidade para os procedimentos de limpeza também terem boa qualidade. A higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou seja, é tornar novo de novo. Por isso que a gente higieniza um carro, a gente higieniza uma roupa, a gente higieniza uma panela, a gente higieniza um equipamento, a gente higieniza um fogão, com a ideia de tornar novo de novo. Ele tem que nos parecer novo de novo. É claro que tem que se dar o desconto do desgaste natural com o uso. Mas depois de higienizado um equipamento, uma roupa, um carro, ele tem que dar a impressão que ele está novo. Isto é, não pode ter nada estranho à superfície dele, não pode ter incrustações, não pode ter manchas, não pode ter absolutamente nada. Ele tem que nos parecer novo de novo. Essa é a ideia da higienização. A higienização, ela se compõe de dois procedimentos, o procedimento de limpeza e o procedimento de desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos e bebidas e as incrustações da superfície, isto é, elimina tudo de estranho que é da superfície. Já a desinfecção elimina os micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Esta é a principal função, principalmente na indústria de alimentos, como a doce paladar. Mas nós não podemos falar em eliminação de micro-organismos em ambientes sujos ou superfícies sujas. Então, a higienização começa-se com os procedimentos de limpeza, depois da superfície totalmente limpa, faz-se a desinfecção através de desinfetantes. Começamos falando sobre limpeza. Dentre as várias definições de limpeza, escolhi esta, foi dada por Herbert Sinner, um químico alemão. A limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade de uma superfície. Reparem que nós temos 4 elementos aqui. Nós temos o detergente, nós temos a temperatura, nós temos o tempo e nós temos a ação mecânica. Esses 4 elementos sempre estarão presentes em todo e qualquer procedimento de limpeza. Vamos estudá-los um pouquinho mais a fundo. Então, nós temos que o detergente é a quantidade suficiente de produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual. Isto é, nós temos que ter uma quantidade mínima e suficiente e não podemos ter residual, ou não podemos ter desperdícios. Temperatura é a temperatura da solução onde está dissolvido o detergente, não é a temperatura da água de enxágue. Tempo de contato é o tempo em que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre as superfícies a limpar antes do enxágue. Aqui que entra a importância da espuma. Por que existe espuma no detergente? É para aumentar o tempo de contato. Imagina uma superfície vertical, se não tivesse a espuma, jogaríamos a solução de detergente, ela bate na superfície, escorre e vai ralo abaixo. Isto é, ela não dá tempo da ação química, da ação do detergente atuar sobre a sujidade para facilitar a remoção. Então, a espuma, quanto mais densa, mais tempo ela fica grudada na parede ou no equipamento, mais tempo o produto fica atuando, mais fácil será de remover. Então, a espuma está presente para aumentar o tempo de contato. O tempo de contato também pode ser o tempo que se deixa de molho uma roupa, um equipamento, uma peça. Ok? A ação mecânica compreende toda a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água pelo CIP, um jato sob pressão ou outras ações mecânicas feitas sobre a superfície. Voltando então à nossa definição de limpeza, ficaria: a limpeza
É uma operação que consiste na aplicação de uma quantidade suficiente e sem deixar residual de detergente químico a uma certa temperatura constante, durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfrega ou escovação possam removê-los com facilidade de uma superfície. Herbert Sinner também disse que esses quatro elementos, o detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica, eles se completam e se complementam dentro de um círculo, o círculo de Sinner. Aqui, reparem que nós temos a temperatura, nós temos a ação química, que é o detergente, feita pelo detergente químico, a ação mecânica, que pode ser da esfrega, a escovação, e o tempo de contato, ou o tempo de molho. Então, Sinner disse que eles se completam e se complementam dentro de um círculo. Isto é, a falta de um deles em determinado procedimento de limpeza vai ser compensada pelos demais. Então, eles se completam e se complementam dentro de um procedimento de limpeza. Temos um exemplo para explicar melhor, eles se completam e se complementam. Nós temos aqui um procedimento representado por esse círculo de Sinner aqui, um procedimento de limpeza, onde nós temos 8 minutos de tempo de contato, ou tempo de molho, nós temos uma temperatura de 60 graus centígrados, nós temos uma quantidade de produto químico ou detergente de 1 grama por litro, e nós temos aqui representada a ação mecânica por uma escova. Nesse outro procedimento, para nós obtermos a mesma qualidade, a mesma eficiência desse procedimento aqui, quando diminuirmos a temperatura para 55 graus, aqui nós tínhamos 60 graus, diminuímos para 55. Mantemos o mesmo tempo de contato, o tempo de molho de 8 minutos, e mantemos também a mesma ação mecânica de uma escova. Essa diminuição da temperatura é complementada pelo aumento da concentração de detergente. Então, faltou temperatura, nós temos que, mantendo o tempo de contato e mantendo a esfregação de uma escova, nós temos que aumentar a concentração de detergente. Nesse outro procedimento aqui, onde nós temos uma diminuição de 8 para 4 minutos de molho ou tempo de contato, nós temos uma diminuição ainda maior, agora de 50 graus centígrados, e temos também uma diminuição na esfregação ou na escovação, representada por meia escova. Esta diminuição do tempo de contato, da temperatura e da escovação da ação mecânica será compensada pelo aumento na concentração de detergente, para completar o círculo. Então, a falta de um deles será complementada pelos demais. O contrário também é verdadeiro. Se nesse procedimento aqui nós aumentarmos o tempo de contato para 10 minutos, aumentarmos a concentração para 80 graus, a temperatura, desculpe, para a temperatura para 80 graus centígrados, e aumentarmos a ação mecânica ou a esfrega para 2 escovas, nós vamos poder diminuir a quantidade de produto químico, de detergente. Não vamos poder eliminar. Conforme Sinner, nós temos que ter uma quantidade mínima suficiente de ação química feita pelos detergentes para facilitar a remoção das sujidades. Ok? Nós temos um outro equilíbrio nos procedimentos de higiene, no procedimento de limpeza, que nós temos que observar. O pessoal de compras, do administrativo, nos procedimentos de higiene, eles estão fixados, o foco deles é o custo do detergente, o custo da mão de obra, o custo da água, da temperatura, da luz, enfim, quais são os custos que envolvem os procedimentos de limpeza. Pessoal da qualidade, o foco é a eficiência do procedimento de limpeza, isto é, as superfícies, os equipamentos, os utensílios, eles têm que estar perfeitamente limpos. O pessoal da segurança do trabalho está focado na segurança dos operadores, não pode se machucar, eles não podem se queimar com os produtos utilizados. Já o pessoal do ambiente, aqui se referindo aos efluentes, o que está sendo eliminado via esgoto ou via lagoa de tratamento, está preocupado que não sobre muitos resíduos de detergente a serem tratados. O que mantém
o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente em equilíbrio é a diluição de uso. A diluição de uso garante que o custo seja mantido, que a eficiência dos procedimentos de limpeza também sejam mantidos, que a segurança seja mantida, a segurança dos colaboradores, e os parâmetros dos efluentes também se mantenham constantes e assegurado o descarte dos efluentes. Como eu falei, se aumentarmos a dose ou a concentração de detergente, podemos diminuir a esfrega, por exemplo. Mas esse aumento da concentração do produto químico, ele aumenta o custo, a eficiência do procedimento se mantém, a segurança pode ser afetada e os efluentes ou o descarte, eles vão ser alterados, podendo dar problema. Então, a diluição de uso, ela tem que ser obedecida sempre. Nós temos duas maneiras de nos referirmos à diluição de uso. Nós podemos dizer que uma solução está 1:20 ou a 5%. 1:20, ela nos diz que nós temos uma parte do produto mais 19 partes de água, formando 20 partes de solução. Então, quando nós temos 1:20, uma parte de produto, 19 de água, formando 20 de solução. É a mesma coisa que dizermos que ela está a 5%. Aqui se referindo sempre a 100 partes. Então, quando ela está a 5%, nós temos 5 partes do produto mais 95 partes de água, formando 100 partes de solução. Então, dissemos que a solução está a 5%. Melhor, para mantermos constantes as diluições de uso e ainda manter a segurança, evitando o manuseio com bombonas e baldes para fazer a diluição de produtos, é o uso de diluidor tipo Venturi, onde nós temos a entrada da água, a entrada aqui do produto e a saída da solução aqui, já com a diluição correta para cada procedimento, ok? Nós temos que a diluição de produtos químicos em água sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Isto por dois motivos principais. O primeiro é que produtos cáusticos, por exemplo, ao serem diluídos em água, eles esquentam. Com isso, eles largam alguns vapores. Se colocarmos o produto num balde ou num gerador de espuma, por exemplo, e adicionarmos a água por cima, ele vai esquentar e vai gerar vapores cáusticos. Esses vapores podem parecer pouca quantidade, mas se fizermos isso várias vezes por dia, no final do ano, no final de um ano, essas quantidades podem ser representativas. Também o outro motivo é que produtos com espuma, se colocamos a água por cima, eles já começam a formar espuma. A espuma começa a subir, começa a transbordar pelo balde, e aí paramos a adição de água, e não sabemos exatamente quanta água foi adicionada. Então, sempre na diluição de produtos químicos em água, sempre adicione o produto na água, meça a quantidade de água, depois adicione o produto na água e misture, ok? Outro procedimento que não pode se fazer na diluição é na tentativa equivocada, eu falo, de turbinar a solução de limpeza misturando-se produtos de classes diferentes. Esse erro, ele pode ser até fatal, dependendo das classes desses produtos. Tá? Então, a pessoa, na ingenuidade, acha que tendo dois produtos de limpeza que atuam muito bem, a mistura deles vai fazer uma solução de limpeza muito melhor. Isso, na maioria das vezes, os dois produtos vão se anular, não acontecendo limpeza alguma. E pode acontecer, que nem eu falei, um erro e pode ser até fatal. Então, nunca mistura produtos químicos sem autorização, ok? Nós temos aqui novamente as incompatibilidades químicas, produtos que não podem ser misturados e que preferencialmente devem ser armazenados separadamente. São os produtos ácidos e alcalinos, a reação é violenta, podendo ser explosiva. Oxidantes e inflamáveis, a reação pode gerar incêndio. Os oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo ser explosiva. Os clorados e os produtos amoniacais, eles geram cloraminas, e as cloraminas são substâncias tóxicas para as vias respiratórias.
e os clorados e os ácidos, onde a liberação do cloro é violenta e o cloro é uma substância prejudicial às vias respiratórias. Aqui nós temos um esquema representativo dos procedimentos de limpeza conforme o pH da solução. pH é um índice químico que me informa se uma solução é ácida ou alcalina. O pH da água pura é um pH 7, é um pH neutro. Se nesta água pura eu adicionar alguma substância ácida, como vinagre, por exemplo, o pH diminui e a solução se torna ácida, podendo chegar até zero. Se nessa água com pH 7 eu adicionar uma substância alcalina, soda cáustica, por exemplo, o pH sobe, tornando a solução alcalina, e esse pH pode chegar até a 14. Então, o pH é um índice químico que varia de 0 a 14, e 7 é o pH da água, pH neutro. Se estivermos trabalhando com um ácido, um pH próximo de 2, a solução está de 0 a 2, estaremos fazendo uma limpeza de carretilha, no caso dos frigoríficos, estaremos limpando equipamentos de inox, estaremos limpando, fazendo uma limpeza de piso, estaremos removendo incrustações calcárias da superfície. No caso da Doce Paladar, nós temos o DET 880, que é usado para remoção ou para limpeza de panelas e formas de alumínio. Se aumentamos um pouco o pH, chegamos num pH neutro da solução de limpeza, estaremos fazendo uma limpeza de louça, de equipamento, de piso, de veículos ou de mãos. No caso da Doce Paladar, estaremos trabalhando com o DET DLL 1104, que é um detergente neutro para limpeza geral. Já se aumentarmos mais o pH, aumentarmos a quantidade de substâncias alcalinas, chegamos perto do pH 14, estamos trabalhando na limpeza de equipamento, de piso, de tubulação, com alto índice de gordura. No caso da Doce Paladar, estaremos trabalhando com o DET DLA 7011CE ou trabalhando com o MaxiGrill, ok? Então, conforme o pH do meio, é o tipo de limpeza que estaremos fazendo. Estaremos fazendo um pH baixo, um pH ácido, estaremos dando brilho em metal. pH neutro, estaremos lavando louças, equipamentos, e pH alcalino, próximos a 14, trabalhando com DET DLA 7011CE e com MaxiGrill. Estaremos removendo alto índice de gordura. Considerando todas as superfícies, equipamentos e utensílios limpos, vamos falar sobre desinfecção. Desinfecção é a redução, através de agentes químicos desinfetantes, ou métodos físicos, como temperatura, pressão, radiação, do número de micro-organismos no ambiente ou nas superfícies, até um nível que não comprometa a segurança do alimento ou seu estado próprio para consumo. Nós temos que considerar, no caso das indústrias de alimentos ou indústria alimentícia, dois tipos de micro-organismos. Os micro-organismos deteriorantes são micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza e as características organolépticas do produto final. Características organolépticas são o gosto, o cheiro, a cor, enfim. Eles diminuem a vida útil ou diminuem a validade do produto. Eles atacam o produto provocando alterações. Já os micro-organismos patogênicos são micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor, isto é, eles colocam em risco a saúde de quem consome esse produto produzido pela Doce Paladar. Eles não alteram o gosto, eles não alteram as características, mas eles podem provocar doenças ou prejudicar o consumidor. No caso, os desinfetantes, eles não fazem distinção entre micro-organismos deteriorantes e patogênicos. Eles têm que eliminar todos, tem que eliminar todos os tipos de micro-organismos, os desinfetantes de uso na indústria alimentícia, eles têm que eliminar. Vamos falar agora sobre as ferramentas de segurança nos procedimentos de limpeza e desinfecção. A principal delas é a FISPQ, ou a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. A DET, como fabricante e fornecedor de produtos químicos, tem a obrigação de fornecer também a FISPQ, onde estão todas as informações no manuseio e no uso do produto químico. Okay? Outra
ferramenta é o rótulo. Nós temos sempre, antes de usar, nós temos que ler as instruções do rótulo. Ali estão todas as instruções de segurança no uso e no manuseio do produto químico. Se a pessoa, o colaborador, não tem acesso ao rótulo, isto é, já recebe a solução diluída para o uso, essas informações têm que ser repassadas pelo seu responsável, pelo seu superior, ok? Então, as informações do rótulo têm que ser transmitidas a quem vai fazer uso do produto. Nós temos também os equipamentos de proteção coletiva, que são os protetores de polia, as faixas de segurança, lava-óleos, chuveiro de emergência, as placas de sinalização de uso obrigatório dos EPIs. Temos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Eles são também regulamentados como os EPCs pela NR6, que obriga o empregador a fornecer todo o EPI adequado para os procedimentos de limpeza, mas também a NR6 obriga ao colaborador usar o EPI e a conservar o EPI. Os principais equipamentos de proteção individual utilizados nos procedimentos de limpeza e desinfecção são os óculos de proteção, que protegem os olhos de respingo de produtos químicos, protetor facial, que além dos olhos, protege o rosto, a face de respingo de produtos químicos, as máscaras de proteção respiratória, onde essa máscara do tipo concha descartável é o suficiente para os procedimentos de limpeza e desinfecção, mas com alguns produtos que liberam gases como cloro ou mesmo ácido peracético, a utilização dessa máscara com filtro de carvão ativado pode ser necessária. Nós temos as luvas de proteção, que elas devem ser resistentes ao produto que está sendo usado, não podem estar furadas ou danificadas. Temos os calçados de segurança, que no caso dos procedimentos de limpeza e infecção, dos fatores é a umidade e respingo de produtos químicos. Por isso, elas têm que ser de produto de material impermeável, material de borracha ou de plástico. Nós temos o avental para segurança do tronco, do corpo, que pode ser desse tipo, onde também tem a proteção de cabeça. Use seu EPI sempre e de maneira correta. Algumas dicas de segurança para finalizar. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos. Sempre use o EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Perguntas ou dúvidas sobre o conteúdo desse treinamento ou sobre os produtos que são fornecidos pela DET para Doce Paladar, terei prazer em responder. Este é meu e-mail, este é meu celular e WhatsApp. Obrigado e até um próximo treinamento.